Bem-vindo de volta, pessoal. Hoje, pela primeira vez, temos conosco Sua Excelência Kanwal Sibal, ex-secretário de Relações Exteriores da Índia e reitor da Universidade Jawaharlal Nehru. Dr. Sibal, seja bem-vindo. Muito obrigado por convidar. Bem, muito obrigado por concordar com isso. Você realmente tweetou sobre o incidente que aconteceu na semana passada, no qual os Estados Unidos afundaram um navio iraniano que estava voltando de um desfile na Índia, a convite do governo indiano. No caminho de volta, ele foi afundado pelos Estados Unidos e acho que mais de 80 marinheiros morreram. Os Estados Unidos também se recusaram a resgatar os sobreviventes. Você pode nos dar sua avaliação e dizer o quanto acha que isso impacta a Índia? Sabe, esse exercício que a Índia realiza a cada 2 anos é chamado de exercício Milan. Em Hindi, Milan significa reunir-se ou confluência. Todo o exercício tem como objetivo incentivar e estabelecer mecanismos de cooperação no terreno do Oceano Índico para promover a paz e proteger essas linhas de comunicação tão importantes. Porque é através do Oceano Índico que fluem sua energia e seu comércio, especialmente em direção ao leste asiático, o que é absolutamente crucial. Agora, há tantos países com suas marinhas, e a Índia tem uma marinha muito forte, talvez, à exceção dos Estados Unidos, que não é uma potência do Oceano Índico, tenhamos a marinha mais forte da região. Portanto, sempre foi nosso esforço criar confiança nos países litorâneos, os países do Oceano Índico, quanto à agenda positiva que a Marinha Indiana tem para incentivar o entendimento mútuo e a segurança. Em outras palavras, todo o objetivo do exercício é promover a paz e o entendimento. Agora, o Irã foi convidado para esse exercício, que inclui uma revista naval e um desfile diante de nossa presidente, que recebe a saudação, e o contingente iraniano também desfilou diante dela. Portanto, eles foram nossos convidados. Os americanos também haviam sido convidados e participaram regularmente no passado, mas desta vez, no último momento, eles se retiraram. Mas, pelo que entendi, a aeronave P-8 deles, sua aeronave de vigilância marítima, que é extremamente poderosa, participou do exercício. Agora, parece que os americanos podem ter decidido se retirar no último minuto, porque a marinha iraniana estava participando e havia uma armada dos Estados Unidos concentrada ao redor do Irã, na região do Golfo Pérsico. Como eles tinham essa aeronave de vigilância marítima, presumo que puderam rastrear o movimento do navio. Quando o navio deixou a costa indiana e estava na azeite do Sri Lanka, foi a fundo. 80 morreram, 30 foram resgatados e outros estão desaparecidos, pois havia um contingente maior a bordo. Agora, a Índia, como eu disse, tem sido muito ativa em criar esse senso de confiança mútua no Oceano Índico. Temos um conceito chamado Sagar, que em sânscrito significa oceano, mas representa segurança e crescimento para todos na região. E temos também o Mahasagar, que significa grande oceano, o que também projeta a Índia como uma provedora líquida de segurança no Oceano Índico. Pois temos sido os primeiros a responder sempre que há um tsunami ou qualquer tipo de desastre natural, e assim por diante. Toda a nossa filosofia no Oceano Índico é muito diferente do que os americanos fizeram. Levar a guerra ao Oceano Índico. Agora, se eles tivessem afundado esse navio perto do Golfo Pérsico quando ele já estava quase chegando em casa, e essa é uma área de guerra, uma zona de conflito, então isso teria apresentado uma situação um pouco diferente para nós. Mas fazer isso nas nossas proximidades, no contexto que expliquei, a meu ver, é totalmente inaceitável. E os americanos não nos consultaram. Eles sabiam que isso nos deixaria em uma posição embaraçosa. A opinião pública indiana, especialmente a oposição, está muito agitada pelo fato de os americanos terem feito isso e o governo não ter condenado o ato,
nem sequer expressado condolências pela perda de vidas. Então isso se tornou uma questão política bastante quente na Índia. Esse é o contexto. E onde isso coloca a Índia agora? A guerra. Os Estados Unidos e Israel, na verdade, a iniciaram apenas alguns dias depois que o seu primeiro-ministro, Narendra Modi, visitou Israel. Ele tuitou publicamente sobre a visita ao seu grande amigo Benjamin Netanyahu. E foi muito aberto sobre isso. Realmente usou o momento como uma ação de relações públicas. Então, apenas alguns dias depois, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. E esse navio foi afundado. Isso está mudando agora a forma como o governo Modi pode ou de fato aborda seu relacionamento com Israel ou com os Estados Unidos. Bem, você sabe, com Israel nós temos uma relação de longa data. Eles têm sido extremamente prestativos para nós no campo da segurança em momentos críticos. Como também se sentem alvo do terrorismo, estamos na mesma sintonia quando se trata de lidar com e combater o terrorismo, porque sofremos com isso há muito, muito tempo. E em termos de equipamentos, materiais e tecnologias que podem nos ajudar a combater o terrorismo, eles têm sido muito colaborativos no passado. Atualmente, são uma importante fonte de equipamentos de defesa para a Índia. Na verdade, o maior parceiro de defesa deles no mundo, em termos de exportações de armas israelenses, é a Índia. E há também outras áreas, agricultura e assim por diante, nas quais eles possuem tecnologias das quais a Índia tem se beneficiado. Então é uma relação de longa data. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, nós realmente aprofundamos nossos laços com os países do Golfo, especialmente com os Emirados Árabes Unidos, que se tornaram nosso principal parceiro na região e o principal centro de nossa política ali junto com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também se tornou uma parceira próxima, embora um pouco menos. Ambos os países têm, de fato, cooperado conosco em atividades de contra-terrorismo, especialmente os Emirados Árabes Unidos. E então, como você sabe, há todos esses projetos do I2U2, Índia, Israel, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, em termos de cooperação futura. Isso aconteceu em um momento em que parecia que os acordos de Abraão estavam ganhando força. E a Arábia Saudita também tem feito parte dessa ampla remodelação do Golfo em termos de sua relação com Israel. Como você sabe, existe o IMEC, o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio, do qual a Arábia Saudita faz parte. O conceito inicial era que ele chegasse a Haifa e de Haifa seguisse para a Grécia. Portanto, Israel fazia parte dele. E você sabe, assim como eu, que nos bastidores, Israel e Arábia Saudita têm mantido um diálogo muito construtivo e próximo. Isso nunca foi mencionado abertamente. O Bahrein também estabeleceu relações diplomáticas com Israel, assim como os Emirados Árabes Unidos. Assim, tivemos, portanto, a possibilidade de equilibrar nossos laços tanto com Israel quanto com os países do Golfo, especialmente os Emirados Árabes Unidos, com os quais assinamos o Acordo de Livre Comércio em 90 dias. E, de fato, isso beneficiou ambos os lados. Nosso comércio bilateral aumentou para 70 bilhões de dólares e até 2030 chegará a 100 bilhões. Estamos ligados aos Emirados Árabes Unidos e essa região, especialmente os Emirados, está focada em tecnologias do futuro, porque sua ambição tem sido se tornar um centro de tecnologias avançadas, IA, semicondutores, até mesmo o espaço e tudo mais. Eles têm o dinheiro e agora estão se preparando para uma era em que não precisarão depender do petróleo para o desenvolvimento. Portanto, estão desenvolvendo um modelo diferente de crescimento, no qual a Índia, seu vizinho histórico, tem a capacidade e o talento humano para ampliar as coisas. Tem havido uma verdadeira sinergia de interesses, inclusive em termos de segurança alimentar. Uma de nossas maiores exportações para essa região é comida. De qualquer forma, na Adimad Frevis, o Irã tem sido uma questão.
Mas então houve um progresso tangível e visível nas relações entre a Arábia Saudita e o Irã, mediado em parte pela China no final. Eles restabeleceram laços diplomáticos. Havia um sentimento de confiança em desenvolvimento, porque a Arábia Saudita, com seus próprios planos de desenvolvimento, o projeto NEOM, que é muito ambicioso, embora tenha sido reduzido agora, precisava de paz no Oriente Médio, nessa região. Porque se não houvesse paz, se houvesse uma ameaça constante de conflito e guerra, o investimento que a Arábia Saudita esperava não teria vindo, e assim por diante. Então agora esse modelo entrou em colapso. O Irã, por causa da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra ele, que na minha opinião é totalmente injustificada e um erro muito grave, sofreu como resultado. E não está nas mãos deles resolver o tipo de situação que criaram no curto ou médio prazo. Isso vai ser um enorme problema para a Índia. À medida que avançarmos, posso explicar por que isso acontece. Mas não temos muitas cartas para jogar, porque esta é uma guerra que Israel quis e os Estados Unidos quiseram, desconsiderando totalmente os interesses não apenas da Índia, mas de toda esta região e, na verdade, do mundo inteiro, porque essas são repercussões globais. Eles não pensaram bem nisso. Achavam que seria como na Venezuela. Você entra, sequestra o chefe de Estado e tudo se resolve. Você tem um fantoche ali que coopera com você e o regime permanece, mas coopera com você. Esse não era o modelo que eles poderiam ter seguido no Irã de forma alguma. Um erro de julgamento completo. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. I share that assessment, complete misjudgment, but Eu compartilho dessa avaliação. Um erro de julgamento completo. Mas a questão para a Índia é, onde isso deixa sua política externa? Porque, bem, por um lado, a Índia tem mantido relações muito boas com todos os aliados dos Estados Unidos na região, e não uma relação muito próxima com o Irã, mas supõe uma relação funcional. A Índia chegou até a convidar os iranianos para participar dessas, digamos, medidas de fortalecimento da confiança. Para dizer, tudo bem, mesmo que não sejamos muito próximos, pelo menos tenhamos algum tipo de relação de trabalho entre nós, até mesmo de marinha para marinha. Quero dizer, esses são esforços muito importantes a serem feitos. E agora que essa guerra começou, e é claramente uma guerra de agressão descarada, certo? Da mesma forma que a Índia, acredito, viu a Rússia como a agressora na guerra contra a Ucrânia, mas então disse, não vamos impor sanções, e foi muito criticada pelos europeus e pelos americanos por não fazê-lo e por continuar o comércio de petróleo. A Índia manteve sua posição. Então, onde essa guerra coloca a Índia? E você acha que há novamente uma base para a Índia se firmar, para dizer não, vamos defender nossa posição agora? Algumas coisas. Uma delas é que nunca adotamos a posição de que a Rússia é a agressora na Ucrânia, porque estamos à distância e, portanto, podemos julgar objetivamente o que desencadeou a intervenção militar russa lá. Há toda uma história que remonta à época em que a União Soviética colapsou e a OTAN começou a se expandir progressivamente. Não preciso entrar nesse assunto, todos sabem disso. Fui embaixador na Rússia, então tenho uma boa compreensão das preocupações que a Rússia tem tido. Na verdade, eu estava lá na época em que Bill Burns era o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, e nós interagimos. Eu sei qual é o seu modo de pensar, que ele revelou em seu livro The Back Channel, no qual tentou com muito empenho dizer ao governo dos Estados Unidos, por favor, não abram a porta para a adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN. Essa não é apenas uma preocupação do Kremlin, é uma preocupação da Rússia. De qualquer forma, tendo isso em mente, eu era embaixador na Rússia quando Putin fez seu discurso em Munique em 2007, então sei um pouco sobre o assunto.
Nós nunca vimos a Rússia como uma agressora na Ucrânia, levando em conta a história disso. Embora, é claro, seja verdade que se você isolar apenas o que aconteceu em 2022 e analisar isso simplesmente no contexto da Carta da ONU e do direito internacional, pode-se dizer que foi uma violação da soberania e da integridade de um Estado. Mas o que causou isso? E nem estou falando dos acordos de Minsk, sobre os quais tanto Merkel quanto Hollande disseram que serviram para ganhar tempo para que a Ucrânia se rearmasse. E, portanto, temos nos abstido constantemente no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia Geral da ONU. Por esse motivo, acreditamos sinceramente que, embora a Rússia possa ter culpa pelo que fez, há uma história por trás disso. E aqueles que querem que condenemos a Rússia, suas próprias mãos não estão limpas. Sim. E esse é um dos aspectos. O outro é em relação ao Irã. Quando eu era ministro das Relações Exteriores, convenci nosso governo a convidar o presidente Khatami como convidado de honra para o nosso Dia da República. O Irã já foi, no passado, o segundo maior fornecedor de petróleo para a Índia e, em certos momentos, chegou a ser o maior fornecedor por um curto período. Portanto, tínhamos uma relação muito intensa com o Irã. Investimos no campo de South Pars e em outros projetos. Depois avançamos o projeto de Chabahar, que é vital para o acesso ao Afeganistão e à Ásia Central. E há também o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que liga a costa oeste da Índia, passando pelo Irã, até a Rússia. Algo novamente muito importante se pensarmos na expansão de nossos laços comerciais com a Rússia e na oferta de uma rota terrestre para a Índia e além. Portanto, há muitos interesses em nossa relação com o Irã. Mas, devido à pressão dos Estados Unidos, ameaçando sanções caso continuássemos o comércio de petróleo com o Irã, recuamos. E, assim, desde 2018 não compramos mais petróleo do Irã, mesmo ele estando logo ao lado. Certo. No passado, eu sei que eles não queriam que tivéssemos nenhum contato entre as forças de defesa indianas e as forças de defesa iranianas. Mas mesmo assim, nós os convidamos para o nosso exercício. Nosso primeiro-ministro já esteve lá. Os presidentes do Irã, Rouhani e Ahmadinejad, já estiveram na Índia. Nosso ministro das Relações Exteriores já esteve no Irã. Nosso ministro da Defesa já esteve no Irã. Então estamos mantendo nosso relacionamento com o Irã, sabendo que há grandes obstáculos por causa das políticas dos Estados Unidos, e considerando o fato de que nossos interesses no Golfo superam em muito nossos interesses com o Irã, que ainda existem. Portanto, fortalecemos nossos laços com os países do Golfo e mantivemos nosso relacionamento com o Irã em um nível que não nos cause problemas. Mas agora esse modelo de política nessa área foi seriamente abalado pelo que os Estados Unidos e Israel fizeram. Se dermos qualquer tipo de apoio ao Irã, estaremos em desacordo com os Estados Unidos, Israel e os países do Golfo. E se nos alinharmos totalmente com os Estados Unidos, Israel e os países do Golfo, poderemos estar rompendo nosso relacionamento com o Irã, sabendo que a guerra é totalmente injustificada. Então é uma política difícil de seguir e continuaremos fazendo o que pudermos. Sabe, meu canal e meu campo de estudo se chamam Estudos da Neutralidade, porque eu analiso atores neutros, não apenas aqueles que proclamam neutralidade, mas também os que se encontram nessa posição, simplesmente por causa de onde estão, do que fazem e de quais são seus interesses. E a coisa mais natural que acontece em tempos de conflito é que cada lado tente puxar os neutros para mais perto de si ou afastá-los do inimigo. Você acha que o afundamento daquele navio no Oceano Índico, durante um desses exercícios, foi realmente um sinal claro direcionado à Índia? Você interpreta dessa forma? Ou acha que foi apenas os Estados Unidos tentando eliminar quaisquer ativos que o Irã possuísse?
Acho que foi a segunda opção, man. Porque veja, nós participamos de exercícios muito elaborados com os Estados Unidos, chamados exercícios Malabar, que depois se tornaram quadrilaterais com a entrada do Japão e da Austrália. Agora, os 4 países participam do exercício Malabar, e a cada ano ele se torna mais e mais complexo, com navios, submarinos e outros equipamentos cada vez mais avançados participando. Além disso, o maior número de exercícios militares que realizamos com qualquer país, é com os Estados Unidos da América. Exército, Marinha, Força Aérea, além de exercícios trilaterais entre os serviços que fazemos com eles. Portanto, os Estados Unidos não precisavam nos enviar uma mensagem afundando o navio iraniano ou algo do tipo. Quero dizer, se a ideia era dizer, olhem, vocês deveriam estar mais no nosso campo, entre aspas, quando se trata de exercícios militares no Oceano Índico ou em relação à China, nós já estamos lá, tendo em mente a ameaça chinesa, para Franco. É preservative and it is smaller than this was contra Saint e outros. Acho que foi exatamente isso, Jagan Kuo. E fiquei chocado quando o presidente Trump, em um de seus discursos recentes, disse, olha, sabe, eu perguntei aos meus rapazes, vocês afundaram 27 navios. Quão avançados eles eram? Eles responderam, senhor, os mais avançados. Ele perguntou, por que vocês não os capturaram? Eles disseram, não, é mais divertido afundá-los. Agora, se você tem esse tipo de pensamento e abordagem, e fala isso publicamente como se fosse um videogame, como se não houvesse vidas humanas envolvidas e fosse divertido afundar navios, isso não tem nada a ver com a Índia. Tem a ver com a mentalidade que se desenvolveu em Washington, D.C., no governo Trump, no secretário da guerra. A mentalidade do secretário da guerra. Não acho que eu relacionaria isso a qualquer mensagem para a Índia, exceto que se a Índia se sentir sensível a respeito, bem, eles não se importam. Como você vê o quadro mais amplo agora? Como isso vai impactar a região? A guerra já dura quase 2 semanas. Faz 12 dias, desde que o ataque começou. O Irã parece estar longe de ceder. Eles acabaram de eleger um novo líder supremo, o filho do anterior, um novo Ayatollah Khomeini. A estratégia dos iranianos parece ser punir seriamente, muito seriamente, os Estados Unidos, Israel e seus aliados na região. Essa guerra pode se arrastar por bastante tempo. E então, há o Estreito de Hormuz. Embora os iranianos não o tenham fechado oficialmente, ele está na prática fechado, porque os navios não conseguem mais seguro e estão basicamente parados nos portos neste momento. Qual é a sua análise sobre isso e quais são suas expectativas para o futuro próximo e de médio prazo? Sou muito pessimista por este motivo. Não acho que possa haver uma mudança de regime no Irã do tipo que os Estados Unidos esperam. Agora, se teoricamente houvesse uma mudança de regime fundamental no Irã, em que o Irã deixasse de ser um Estado ideológico e qualquer ideologia islâmica ou de outro tipo, nacionalista ou o que for, fosse simplesmente retirada do país, e pessoas fossem colocadas no poder com apoio popular, que tivessem uma visão totalmente diferente do mundo e da relação do Irã com o restante do mundo, que estivessem dispostas a aceitar uma ditadura americana completa e o dictate israelense, porque os dois viriam juntos, e, portanto, colocassem todos os seus recursos, incluindo os recursos petrolíferos, nas mãos dos Estados Unidos, abandonassem completamente seu programa nuclear de qualquer tipo, bem como seu programa de mísseis, é isso que os Estados Unidos e Israel querem. Isso não vai acontecer. Agora, se isso não acontecer, e houver algum tipo de solução ou acordo que mantenha o regime intacto, algum tipo de compromisso sobre as questões que afetam o relacionamento, isso significa que a questão nuclear com o Irã não será resolvida completamente da forma que os Estados Unidos e Israel desejam. A questão dos mísseis não será resolvida, e o papel regional do Irã não será eliminado.
Certo, eles perderam na Síria. O Hezbollah foi enfraquecido. O Hamas pode ter sido enfraquecido. Mas há populações xiitas nessa região. O Iraque é um vizinho, tem uma população xiita e assim por diante. Então não é como se o papel regional do Irã pudesse simplesmente desaparecer. Vamos lá, eu vou esperar. Agora, nesse cenário, o que os países do Golfo fazem? Está bem claro que o fato de terem sido atacados causou grande nervosismo entre eles. Eles foram atacados porque o Irã diz: vocês estão abrigando bases dos Estados Unidos. Há algumas vozes agora dizendo: olha, achávamos que as bases americanas nos protegeriam, mas pelo contrário elas nos tornaram mais vulneráveis. Mas no cenário que acabei de descrever, em que não há uma solução real, como eles cuidam de sua segurança? Eles têm que voltar-se para os Estados Unidos. Precisam depender das bases americanas. Não podem eliminá-las. Caso contrário, se tornarão completamente reféns de um regime ou governo iraniano sobrevivente. Iranian regime, government. I don't see. Então, não vejo uma saída fácil. O erro fundamental que foi cometido é tratar a segurança de Israel. Não estou dizendo que Israel não tenha preocupações legítimas de segurança, mas tratar a segurança de Israel como absolutamente o ponto central da segurança. Não apenas na Ásia Ocidental, como costumamos dizer, mas para o mundo inteiro. Quero dizer, há outros países que têm interesses de segurança importantes no sistema global. Não pode ser que a segurança de Israel seja o fim e o objetivo de qualquer política que os Estados Unidos adotem. Quanto a como romper o vínculo entre os Estados Unidos e Israel, também não vejo isso acontecendo. Pelo menos sob Trump, ou mesmo depois disso. Então, resumindo, é por isso que estou pessimista. É uma situação que inspira pessimismo e é extremamente grave para milhões de pessoas em toda a região, inclusive além do Irã. Estamos vendo agora como a guerra está se espalhando e como será muito difícil contê-la de forma significativa. Mas deixe-me perguntar, a Índia é, claro, o I dos BRICS, certo? Os BRICS foram recentemente ampliados para incluir o Irã e a Arábia Saudita. Então essa é, na verdade, a primeira vez que um membro direto dos BRICS é atacado. Isso é uma preocupação para a Índia neste momento. Ou o que você acha que isso significa para o movimento dos BRICS como um caminho alternativo para a construção de infraestrutura global e internacional? Sabe, quando eu era embaixador na Rússia e conheci o Primakov naquela época, toda a ideia do RIC começou. A primeira reunião em nível de ministros das relações exteriores começou então, e depois se expandiu para o BRIC, sem a África do Sul, e eventualmente para o BRICS. Isso foi uma resposta à unipolaridade dos Estados Unidos que estava muito em vigor naquele momento. E esse pensamento fundamental nos BRICS, de que é preciso promover a multipolaridade, de que é necessário aceitar que há uma dispersão de poder e de que o tipo de hegemonia global de que os Estados Unidos desfrutaram, por causa do dólar, de sua força econômica, de seu poder militar e de sua disposição em rejeitar qualquer supervisão das Nações Unidas ou do Conselho de Segurança e agir como quiserem, significa que esses países, se unirem, embora talvez não consigam dar um checkmate imediato nos Estados Unidos, podem com o tempo desenvolver mecanismos para promover uma visão alternativa do mundo. Uma forma alternativa de os países se relacionarem entre si, de desenvolverem mecanismos econômicos como o novo Banco de Desenvolvimento, de comercializarem suas próprias moedas nacionais, de conquistarem um papel maior para si mesmos e de se tornarem um ponto de pressão para a reforma do sistema internacional. Então esse objetivo permanece, mas é de médio a longo prazo. Alguns sucessos foram alcançados, mas os Estados Unidos ainda são o ator mais poderoso do mundo. E se você tem um presidente internacionalista liderando um país tão poderoso, então há um problema ainda maior para o sistema internacional.
Agora, nesse contexto, você me perguntou sobre a Índia, mas eu poderia inverter e fazer uma pergunta retórica. Vê-se que a Rússia está impotente e a China está impotente. Eles sofreram uma derrota na Venezuela, não puderam fazer nada. E agora a Rússia está sofrendo uma derrota geopolítica praticamente ao lado de suas fronteiras. Geopolitical defeat virtually next to its borders, and because it is embroiled in the Ukraine. E como está envolvido na Ucrânia e mantém esse diálogo com Trump, ainda esperando que Trump possa desempenhar algum papel útil, suas mãos estão atadas. Além de algum apoio, eles não podem intervir nesse conflito. E a China, como você sabe pelas declarações deles, está claramente se distanciando disso. Embora estejam recebendo 80% do petróleo do Irã, isso ainda representa apenas cerca de 10% de suas importações globais, então eles podem ter petróleo em outros lugares. Eles têm o acordo de 25 anos com o Irã, e o Irã tem sido uma parte importante da iniciativa do Cinturão e Rota, mas eles não podem fazer nada a respeito. Agora, se essa é a situação em relação a países que são atores muito poderosos e têm pontos fortes, e se eles não conseguem ter uma política coerente em relação à situação que se desenvolveu, então a Índia está em uma posição mais difícil. Nossas cartas são muito mais limitadas e nossa dependência nos torna muito mais vulneráveis. Temos 9 milhões de pessoas no Golfo. De 40% a 45% da nossa energia vem de lá, e 40% das nossas remessas, cerca de 45 bilhões de dólares, vem de lá. Portanto, precisamos ser extremamente cuidadosos em como navegamos por essa situação. Podemos continuar a defender o diálogo, a diplomacia, o fim do conflito e um cessar-fogo, e podemos oferecer apoio aos países do Golfo, sem antagonizar Israel ou Irã, mas tudo bem. Ainda assim, isso não resolve efetivamente a questão no terreno em termos de nossos interesses. Com certeza. Vejo que essa é uma situação muito, muito delicada. Eu estava me perguntando se você acha que esse evento, essa guerra, vai prejudicar o processo dos BRICS. Também é um ataque contra os BRICS. Ou, na verdade, vai fortalecer o processo dos BRICS, porque mais uma vez ressalta a importância da cooperação entre aqueles dispostos a trabalhar por um mundo multipolar. Acho que isso vai fortalecer o consenso de que o BRICS precisa ser ampliado e desenvolvido ainda mais, e que essa é a única maneira de conter o poder dos Estados Unidos e seu uso desenfreado de poder. Porque não há alternativas. Não há alternativa, ponto. Em segundo lugar, como podemos ver agora, a Índia está se tornando muito mais aberta à China. Ontem ou anteontem emitimos nossa nova política em relação aos investimentos chineses na Índia. Não apenas chineses, mas investimentos estrangeiros em geral, incluindo os chineses. Modificamos algumas das restrições que havíamos imposto anteriormente, que não eram explicitamente ou abertamente direcionadas à China, mas se aplicavam a investimentos de países que fazem fronteira com a Índia. Mas o alvo, na verdade, era a China. Como outros países não têm capacidade de investir na Índia de qualquer forma, estamos começando a flexibilizar essas restrições. Nosso comércio com a China atingiu 130, 140 bilhões de dólares. É claro que o déficit é terrível, 100 bilhões de dólares com a China, mas não tentamos interromper esse comércio. Isso dá à China uma participação em nossa economia e, naturalmente, não podemos ficar sem ela. Se o resto do mundo não pode prescindir da manufatura chinesa em certas áreas, como a Índia poderia, portanto, nosso interesse próprio também está envolvido. Somos o país que preside o BRICS neste ano. Todas essas questões serão discutidas e será necessário chegar a um consenso. Será uma tarefa delicada para nós, porque como o Irã agora é membro, ele gostaria que toda a sua posição fosse apoiada pelos outros países do BRICS. Mas acho que eles precisariam manter algum tipo de equilíbrio.
Você deve ter visto que na declaração da OCS, o que me surpreendeu um pouco, embora tenha havido uma condenação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, não foram expressas condolências pelo assassinato político de Khamenei. Isso me surpreendeu e ainda estou tentando entender o motivo, especialmente porque o Paquistão também é membro ali. Então, no BRICS, acho que a diplomacia indiana será posta à prova. Mas temos experiência com isso. Quando presidimos o G20, foi um grande sucesso. A Ucrânia estava tão presente nas preocupações do Ocidente que eles nem queriam conversar com os diplomatas russos ou estar na mesma sala que eles, esse tipo de coisa. Mas conseguimos chegar a um resultado muito equilibrado, em que fomos capazes de redigir um parágrafo de consenso sobre a Ucrânia. Então, seremos capazes de lidar com isso, mas será um desafio. Em resumo, para responder à sua pergunta de forma direta, não há alternativa ao BRICS. Não há alternativa a um cenário de BRICS Plus, em que cada vez mais países possam ter interesse em se proteger contra um governo dos Estados Unidos totalmente errático e perigoso, onde o Sr. Rubio, na Conferência de Segurança de Munique, fala de forma bastante nostálgica sobre a era colonial e a construção de impérios. Acho que essas mensagens são assimiladas e influenciarão o pensamento dos formuladores de políticas. Eles terão que moldar suas agendas, seu pensamento e seus esforços para criar mecanismos alternativos de cooperação entre países com visões semelhantes. Fico feliz que você tenha mencionado Marco Rubio e a Conferência de Segurança de Munique. Também acho absolutamente correto que o BRICS seja o modelo que deve ser desenvolvido, porque é o único jogo em andamento. Mas, por outro lado, como você está avaliando a direção dos Estados Unidos e também da Europa? E essa nova retórica sobre esferas de interesse, o hemisfério ocidental para os americanos, e os europeus se levantando e aplaudindo esses comentários, essa nostalgia pelo colonialismo no sul global, como na Índia. Como isso está sendo interpretado? Bem, na verdade, isso não se tornou um tema de debate interno, em círculos intelectuais ou de think tanks, porque parece tão absurdo e extravagante que alguém possa sentir nostalgia pela construção de impérios, esferas de influência e tudo isso, que foi justamente o que levou às guerras mundiais. Então isso não é realmente levado a sério. Quero dizer, a mensagem foi recebida e o tipo de mentalidade que o Ocidente tem agora está se tornando motivo de preocupação. Mas, de alguma forma, há uma crença de que eles não podem estar falando sério sobre isso. Será que podem, sabe? Esse tipo de coisa. Então essa é uma parte da questão. A outra é que a Europa está em uma completa confusão. A Europa agora enfrenta sérias divisões internas. Eles não estão falando com uma só voz. Veja o primeiro-ministro da Espanha, ele demonstrou uma tremenda coragem política. Ele condenou abertamente essa guerra que os Estados Unidos desencadearam contra Israel e contra o Irã. E também disse, em resposta às ameaças de Trump de impor sanções comerciais que estão dispostos a enfrentá-las, etc., etc. Não é um país pequeno, e ele disse isso. Talvez haja outros que não tenham a mesma ousadia, mas pensem de forma semelhante. Macron está falando com língua dupla. Por um lado, ele diz que o que aconteceu está errado, mas por outro, enviou seu porta-aviões e está dando total apoio. Se você se lembra da conversa telefônica que foi pública, ele disse a Trump que poderiam fazer grandes coisas juntos no Irã. Agora, não sei o que isso significava. O que me surpreende é a posição do chanceler alemão, porque ele é o chanceler alemão. Se ele fosse Maya Carlos ou Wendell Lane, seria uma questão diferente. Ele está dizendo que quando se trata do Irã, não é preciso se preocupar. Não é preciso levar o direito internacional em consideração. Como o chanceler da Alemanha pode dizer isso? E depois tem toda essa história da Europa querer se rearmar, sentindo-se muito orgulhosa por estar gastando 5%
ou caminhando para gastar 5% do seu PIB em defesa. Agora, qual é a perspectiva? A perspectiva é de hostilidade permanente contra a Rússia, porque só assim isso se justificaria. Isso é realista? Você tem o maior país do mundo, que é europeu, bem ao lado das suas fronteiras, e não se vê nenhum tipo de acomodação em questões de segurança com a Rússia a longo prazo, algo que possa trazer paz e estabilidade à Europa. Caso contrário, a Europa estará sempre sob pressão. A Rússia estaria, mas a Europa também. E suponha que em 5 anos, ou quando for, consigam chegar a um modus vivendi com a Rússia em uma arquitetura de segurança europeia que seja razoavelmente aceitável para todos. Então, qual seria a justificativa para se rearmarem até os dentes? E para onde essa força militar seria direcionada? Não seria contra a Rússia. Então, para onde seria? Norte da África? Ásia Ocidental? Onde? E então os problemas econômicos da Europa. A União Europeia está obviamente sob grande pressão. Veja as diferenças com a Hungria e a Eslováquia. Eles são membros da União Europeia, mas a União Europeia está apoiando a Ucrânia contra esses países. Em outras palavras, a imagem que a Europa projeta para o mundo exterior é de crescente incoerência, diferenças internas, fragilidades e nenhuma estratégia clara para o futuro. Então veja para nós. Acabamos de assinar o Acordo de Livre Comércio com a Europa. E víamos a Europa como uma alternativa às nossas relações com os Estados Unidos, que são problemáticas. Agora, devo mencionar o seguinte. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos veio ao diálogo Raisina há alguns dias e em seu discurso disse muitas coisas positivas sobre a cooperação com a Índia, mas também afirmou, sejamos francos, não vamos permitir que a Índia se torne outra China e passe a competir conosco. Ah, é mesmo? Ele disse isso? Ele disse isso? Na cara de todo mundo. Sim. Agora, isso será registrado por todos. Pelas minhas próprias conversas, sei que sempre existiu na mente de muitos do lado indiano a crença de que os Estados Unidos querem manter a Índia em sua órbita, de modo que nossa ascensão possa ser calibrada e controlada por eles. Mas ele disse isso abertamente. Então pensamos que poderíamos lidar com a Europa, porque a Europa é mais administrável. A Europa tem tecnologias, potencial de investimento, um enorme mercado consumidor. Temos um comércio aproximadamente equilibrado com eles. Portanto, estávamos vendo a Europa como uma alternativa viável. Mas se a Europa estiver à deriva, então nossas esperanças podem ser parcialmente frustradas. Sim, e sabe, eu temia que, por mais extravagante que esse discurso colonial pudesse parecer, é assim que eles operam. Esse é, na verdade, o modo de pensar. Não algo que surgiu no último ano durante a presidência de Trump, mas algo que sempre esteve lá, apenas coberto por uma camada de discurso liberal, de fala liberal. E agora, tá tudo às claras, e eles estão ficando cada vez mais descarados a respeito disso. Quero dizer algo assim na cara dos indianos é muito revelador. Mostra que eles estão realmente determinados a reconstruir a hegemonia do Stalin e a exercê-la da forma mais completa possível. Isso não é uma preocupação na Índia neste momento, ou no seu círculo? É uma preocupação. Mas também vou abordar o que você perguntou, algo que eu ainda não tratei diretamente. As esferas de influência nos negócios. Agora, certo, os Estados Unidos falam da doutrina Monroe, e que o hemisfério ocidental é deles. Vamos ver como eles lidam com Lula e o Brasil nesse ponto. Mas deixemos isso de lado. A Rússia tem uma esfera de influência na Ásia Central e em sua vizinhança próxima, Belarus, Ucrânia ou que for, e a China tem uma esfera de influência no Pacífico Oriental, Pacífico Ocidental. Antes de tudo, a China é desafiada ali, quero dizer, o Japão está ali. A Coreia do Sul é um país importante, mas o Japão é um tipo diferente de país. E Takeshi deixou bem claro que não vai aceitar os chineses, dado o modo como os chineses têm sido tão brutais com ela,
incluindo Wang Yi na Conferência de Segurança de Munique. Against her, including Wang Yi at the Munich Security Conference. You see the language. It is no holds barred. Veja a linguagem. Não é conversa fiada. Na verdade, estamos vendo a destruição do Japão se ele continuar nesse caminho. Agora a Índia. Por que a Índia aceitaria a esfera de influência da China na Ásia? Quero dizer, se estiver limitada ao leste asiático, tudo bem, mas há uma Ásia inteira além do leste asiático. A Índia não quer aceitar a esfera de influência da China. E como a China exercerá sua esfera de influência em nossa parte do mundo? Então, esse tipo de absurdo sobre esferas de influência não vai funcionar de forma eficaz na prática. Muito menos o absurdo do G2 de que Trump falou no passado. Não há chance nem de a Rússia aceitar um G2. Então, de certo modo, a Índia, neste momento, está simplesmente rejeitando todo esse arcabouço e dizendo, tudo bem, vocês podem dizer o que quiserem e fazer o quanto de barulho quiserem. No fim das contas, vocês não vão conseguir forçar todo mundo a se alinhar a um ou outro campo. Sempre existirão diferentes potências, e a Índia será uma delas. Nesse sentido, vocês veem os Estados Unidos e a China como problemáticos, e países como o Japão, provavelmente mais como parceiros para cooperar, e também a Europa, como parte de um esforço para criar algum tipo de equilíbrio estratégico. É essa a abordagem. Bem, eu não acho que a China, quero dizer, não sou um grande admirador da China de forma alguma, mas não acho que a China se sinta confortável com a ideia de um G2, por vários motivos. Antes de tudo, os Estados Unidos têm cerca de 800 bases espalhadas pelo mundo, ou algo assim, e a China tem uma em Djibouti. Talvez consiga outra no Paquistão. Portanto, ela não tem capacidade de operar de forma eficaz fora de sua área limitada, militarmente falando. Onde poderia ser uma espécie de G2 é no lado econômico, por causa do enorme domínio que exerce hoje sobre as tecnologias avançadas. Por meio da BRI, eles são os maiores parceiros econômicos da maioria dos países do mundo, incluindo os Estados Unidos. Eles têm grande influência na ONU agora. Na verdade, são o segundo maior financiador da ONU e ocupam um cargo muito importante lá. Portanto, continuarão a exercer influência por meio dos mecanismos da ONU e a reunir apoio entre os países em desenvolvimento e assim por diante. Nesse sentido, é um país formidável. E em certas áreas, essa ideia de G2 pode funcionar de forma limitada, mas não no sentido político ou geopolítico mais amplo, de forma alguma. Sim, acho que tais abordagens estão condenadas ao fracasso. Mas ainda assim, estamos diante da realidade de que os Estados Unidos aparentemente buscam impô-las, talvez não apenas o G2, mas sua própria hegemonia e domínio, especialmente em seu próprio quintal. É um novo paradigma para mim, comparado, digamos, apenas 10 anos atrás, quando a globalização e a integração de tudo eram tão exaltadas. Falávamos sobre temas como a responsabilidade de proteger e assim por diante. Usar a força apenas quando absolutamente necessário. E agora estamos em um paradigma diferente, ao que me parece. Como você enxerga o paradigma atual? Qual é o elemento definidor desta era, para a qual ainda não temos um nome adequado, suponho? Eu diria que Trump virou completamente o sistema global de cabeça para baixo, politicamente, economicamente, em termos de comércio e até geopoliticamente. Ele fez isso por meio do exercício bruto do poder, de tentativas desenfreadas de impor sua vontade, de um total transacionalismo. Veja, o que Trump está fazendo no exterior é realmente uma manifestação externa de suas políticas domésticas. Ele está sendo movido pelo que acontece em casa. E não estou falando apenas dos arquivos de Epstein, mas também de outras questões. Então, é aí que está o problema. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão enfrentando muitos desafios de outros países. A China, é claro, para começar, e a Rússia. Afinal, a Rússia está envolvida em uma guerra com a OTAN.
E a Índia tem um discurso internacional que tenta ser o mais independente possível. E nós não cedemos à pressão dos Estados Unidos em tudo. Em algumas coisas, sim, quando sentimos que não temos defesa, no caso das sanções e afins, porque nosso setor privado não quer correr o risco de infringir as sanções norte-americanas. Assim, nesse sentido, nossa margem de manobra fica limitada. Mas onde não temos esse tipo de vulnerabilidade, mantemos nossa posição. Na minha opinião, o mundo está em transformação. Todos os fóruns de cooperação que existiam foram enfraquecidos. O que tenho em mente é o sistema da ONU, que foi enfraquecido porque os próprios Estados Unidos se retiraram de 66 organizações internacionais, incluindo algumas importantes, e não tem tempo para o Conselho de Segurança da ONU, nem para as Nações Unidas em si. Então, o mundo se tornou fragmentado, o que, a meu ver, justifica a lógica da política externa da Índia. O multialinhamento. Vamos tomar partido, vamos nos alinhar em determinadas questões. Portanto, será uma diplomacia baseada em questões, não transacional, porque é fácil confundir as duas coisas. Transacional é algo diferente. Mas baseada em questões significa que, onde sentirmos que nossos interesses são atendidos ao lado dos Estados Unidos, assim faremos. Como no caso do Quad, dos exercícios conjuntos e de tudo mais que mencionei. E também estamos tentando aprofundar nossos laços tecnológicos com os Estados Unidos e comprar mais equipamentos de defesa para manter as empresas de defesa deles satisfeitas, mesmo enquanto preservamos o núcleo de nosso relacionamento com a Rússia, que é muito, muito importante e não será abandonado. Mantenha uma abertura em relação à China. Mantenha relações muito fortes com Israel, mas também relações sólidas com os países do Golfo. Mantenha nossas portas abertas para o Irã. Foque em nossa vizinhança. Seja mais ativo no Oceano Índico, porque essa é a nossa área, é a nossa periferia. Fortalecemos muito os laços com a China e com a Austrália. Há muito foco no Japão, porque temos interesses em comum. Estamos construindo laços muito mais fortes com o Brasil agora, de forma recíproca. Lula esteve na Índia há alguns dias com 200 ou 300 empresários e acho que as perspectivas são realmente boas. Portanto, mais atenção à América Latina. É isso que a Índia está tentando fazer dentro do sistema fragmentado. Descobrir como podemos navegar nele mantendo nossos dedos em todas as frentes possíveis. Acho que essa é uma abordagem muito inteligente, também porque, veja, minha definição favorita de neutralidade vem de Tucídides, que certa vez disse, seja amigo de todos e inimigo de ninguém. Então, basicamente, ter amizades de todos os lados é, na verdade, uma boa política de segurança. E de comércio, é claro. Mas o lado que historicamente tem muita dificuldade em entender essa forma de política externa é o Ocidente. Porque tende a pensar em termos de nós ou eles, com a gente ou contra a gente. E já vimos episódios em que o seu ministro das Relações Exteriores, o Sr. Jaishankar, precisou realmente explicar isso a plateias inteiras no Ocidente, dizendo, olha, temos um alinhamento múltiplo, porque isso faz sentido para nós. É bom para nós. E todo país deve cuidar do seu próprio povo. Você acha que haverá maneiras de a Índia comunicar isso adequadamente? E, no fim, convencer o Ocidente de que não, esse alinhamento múltiplo realmente faz sentido. Acho que, até certo ponto, os Estados Unidos aceitaram isso a contragosto porque sabem que não podem pressionar demais a Índia sem correr o risco de perdê-la. E, com isso, perder seus reais interesses no país daqui para frente. O motivo é que a China é uma questão, a China é um problema. A China está impondo uma concorrência severa e tem vantagem em muitas áreas. Mas a Índia está em ascensão. Já é a quarta maior economia e até 2030 será definitivamente a terceira. Se projetarmos mais adiante, até 2035 e além, poderemos ser uma economia de 19 a 20 trilhões de dólares e até 2050 de 35 trilhões.
É um mercado enorme, com uma população muito jovem e uma demanda reprimida por consumo. Então, por que perder esse mercado? Você sabe, o maior número de pessoas que trabalham com tecnologia de semicondutores são indianas. E o segundo maior número em inteligência artificial também é de indianos. And the second largest in the AI are Indians. So there's a huge talent pool. So Western corporations and now Então há um enorme reservatório de talentos. As corporações ocidentais e agora os europeus se uniram para criar centros globais de capacidade na Índia, a fim de aproveitar ao máximo o talento humano do país. E depois há a questão dos dados. Se os dados serão um recurso do futuro, a Índia é quem mais os produz, com 1,4 bilhão de pessoas. Diferente da China, que controla seus dados, a Índia não consegue controlá-los. É por isso que o Google, a Meta e todas essas empresas assumiram publicamente o compromisso de investir 50 bilhões de dólares nessa área nos próximos 10 anos. Portanto, se tentassem pressionar demais a Índia, acabariam perdendo. No que diz respeito à Europa, agora está bastante claro, e é por isso que esse acordo de livre comércio com a Europa foi assinado tão rapidamente. FTA with Europe was signed very quickly. The whole thing got accelerated because Europe now says. Tudo isso foi acelerado porque a Europa agora diz, olha, o nosso problema são os Estados Unidos da América. E isso é uma questão estrutural. Não é apenas algo passageiro. Então eles querem outros parceiros. Eles não podem recorrer à China. É uma concorrente sistêmica. A China acabaria com a indústria automobilística deles e outros setores se tivesse acesso total ao mercado europeu. Assim, a Índia é um parceiro seguro. Eles podem cooperar com a Índia sem que ela represente o mesmo tipo de desafio. E podem influenciar o sistema democrático indiano por dentro. Diferente do caso da China, onde isso não é possível. Mas aqui eles podem, por meio do setor privado, dos think tanks, da mídia, que, como já dá para perceber, exerce uma influência enorme. Por controle, imagino que você queira dizer observar o que está acontecendo dentro do sistema. Não. Influenciar. Ah, entendi. Sim. Influência. Formulação de políticas e narrativas. Então a Europa está se voltando para nós e estamos nos projetando como um líder do Sul global. Sim, mas não somos os únicos líderes do Sul global. Então não devemos entrar em um modo em que outros comecem a se irritar com a ideia de que a Índia está tentando liderá-los. Mas eles sabem que a Índia não age como a China, nem como o Ocidente tem agido. Então eles aceitam nossa liderança, entre aspas, nesse sentido, como a voz do Sul global. Já organizamos conferências chamadas A Voz do Sul Global em 3 ocasiões. Temos uma política para a África. E como eu disse agora, com a América Latina estamos avançando nessa direção, e também com o Japão e tudo mais. Portanto, a Índia está se saindo razoavelmente bem. Acho que essas foram observações muito interessantes, Dr. Sibal. Gostei muito das suas explicações. Para as pessoas que quiserem encontrá-lo, acho que deveriam procurá-lo no Twitter. Mas existe outro lugar onde o senhor publica regularmente suas reflexões ou suas análises? Bem, eu escrevo bastante. E agora que tenho seu e-mail, vou colocá-lo na minha lista. Também faço muitos podcasts por aqui, mas com podcasts, você sabe, é preciso tempo, 30 ou 40 minutos, e nem todo mundo tem esse tempo disponível. Então vou poupá-lo dos podcasts, mas vou lhe enviar os artigos. Com certeza. Sim, por favor. E colocarei um link para o seu perfil no X na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Secretário e Dr. Sibal, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. É um prazer, Razaid.